Irmãos, que a paz de Deus esteja conosco. Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra de Deus que nos fortalece e de como a Bíblia nos ensina a olhar além da nossa dor. Porque nós que conhecemos a palavra de Deus, ao olhar para a cruz, entendemos o amor de Deus por nós. Nós nos fortalecemos na palavra de Deus diante do sofrimento. Agora, e quem não conhece esse amor? Quem não consegue entender o sacrifício de Jesus na cruz? E eu inicio com uma pergunta: qual é a nossa postura diante do sofrimento? Qual é a minha e a sua postura diante da dor? Porque a nossa tendência é achar que só nós estamos sofrendo, ou que o nosso sofrimento é muito maior do que a do outro. E às vezes sofremos por coisas que nem deveríamos sofrer comparado a tanto sofrimento. E quando olhamos para o ministério de Paulo, por todo o sofrimento que ele passou por amor a Cristo, eu penso, poxa, precisamos aprender a sofrer. Paulo, podemos dizer que sabia sofrer, porque ele sabia de onde vinha a força que o sustentava. Mas a orientação de Deus é sempre para vivermos de forma mais leve. Vamos para a primeira mensagem. Está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então Paulo nos aconselha a não andarmos ansiosos e apresentar tudo a Deus em oração. Falar com Deus sobre tudo que nos preocupa, tudo que nos causa ansiedade é o primeiro passo para vencer qualquer dificuldade. E, consequentemente, o nosso coração e nossa mente têm a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento humano. A palavra de Deus é a orientação certa, na medida certa, para termos uma vida mais tranquila. Agora, diante do sofrimento, nos voltamos para Deus, que é o certo. Outros se rebelam contra Deus e até se afastam de vez. Outros que não creem em Deus ou que não conhecem a palavra de Deus. Agora eu pergunto, como deve ser o sofrimento sem ter uma vida com Deus? Porque o sofrimento para todas as pessoas é inevitável. Foi o legado que adquirimos com a queda humana, foi a consequência do pecado. Mas nós cristãos temos a palavra de Deus que nos fortalece a suportar o caos deste mundo que vivemos. Porque diante do nosso sofrimento, da nossa luta diária, sabemos para onde devemos olhar. Não é para o lado, não é para baixo, mas para o alto. É para a cruz de onde vem o nosso auxílio, de onde vem o nosso socorro. Sendo a dor e o sofrimento inevitável, como a Bíblia nos ensina a olhar além da nossa dor? Diante disto, vamos recorrer à Bíblia e ver o que ela nos diz sobre o sofrimento, se podemos ou não tirar lições do sofrimento. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Paulo não pulava de alegria por sua situação difícil, mas agradecia e louvava sobre o Deus que estava no controle de todas as circunstâncias. O Senhor nos conforta em toda a nossa tribulação. E esse consolo recebido de Deus, que diz no versículo 4, capacitou Paulo para consolar, ajudar e a exortar os irmãos, e nos capacita também para sermos instrumento na vida do outro. Então, a nossa experiência, nossa dor pode curar outra pessoa, confortar com o mesmo consolo que recebemos de Deus. Vamos um pouquinho mais para frente, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. 2 Coríntios
capítulo 4, versículo 16 a 18, a palavra do Senhor diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos o quanto Paulo e outros cristãos sofreram por causa do Evangelho, mas quando ele refletia sobre seus problemas ao comparar o peso desse sofrimento com a eterna glória, ele enxergava o sofrimento como leves e momentâneos, não que não existiam, mas tornavam-se mais suportáveis. Os problemas passavam a ser insignificantes. E ele fala que, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ou seja, embora o sofrimento possa causar desgaste no nosso corpo físico, o espírito que dá vida renova o nosso interior todo dia, dia após dia. Porque quando cremos na palavra de Deus, a nossa maneira de ver e entender a vida muda completamente. E Paulo aqui nos exorta a viver com os olhos fixos na eternidade, não o que é terreno ou passageiro. É fácil? Não é, mas a chave aqui é a eternidade, porque Deus tem algo muito maior e duradouro para nós, mas não é a que o mundo nos oferece. Agora, o que aprendemos com o sofrimento? Vamos ver em Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 5, a palavra do Senhor diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, ou seja, concedido. Então, não por nossos méritos, mas através da fé em Jesus Cristo, fomos declarados justos. O nosso relacionamento com o Criador foi restaurado por meio da fé em Jesus Cristo. Diante disso, nós temos a paz com Deus, uma relação restaurada, e temos a paz de Deus em meio à tribulação. E a esperança, uma certeza confiante nas promessas de Deus. Então, não somos abandonados por Deus nas dificuldades, mas através do sofrimento, Deus desenvolve em nós perseverança, experiência, humildade e principalmente dependência dele, porque é no sofrimento que nós mais dependemos de Deus. Nós só suportamos porque temos um Deus que nos sustenta, porque nos apegamos à palavra do Senhor. E como diz a palavra de Deus, nós só não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Agora, diante de tanto sofrimento, existe aquelas pessoas que chegam ao extremo, aquelas pessoas que tiram a sua própria vida. Nos gera um monte de especulações diante disso? Sim, devemos julgar de maneira nenhuma. Mas fica a pergunta: o que estava na cabeça ou no coração dessa pessoa? Será que ela comentou sobre a dor que ela estava sentindo? O quanto isso não estava consumindo ela por dentro? Porque eu li que o suicida, ele não quer se matar, ele quer matar a sua dor. Será que sutilmente essa pessoa não pediu socorro para alguém? Ou não pediu ajuda por vergonha? Não sei. Por isso também nós não podemos subestimar a dor do outro. E nós sabemos que só Jesus pode dar a paz que o mundo não dá. E continua a pergunta: será se ele não conhecia
essa pessoa não conhecia a palavra do Senhor? Em algum momento, essa pessoa ouviu sobre a força que vem do alto e nos sustenta? Qual o tamanho do fardo que essa pessoa estava carregando sozinha? São tantas perguntas sem respostas. Por isso que nós, que conhecemos a palavra do Senhor, possamos ser o braço forte de quem está enfraquecido. Como diz a passagem que nós acabamos de ler, Deus nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia. Às vezes estamos tão afundados na nossa própria dor ou na correria do dia a dia mesmo, que a pessoa está pedindo socorro do nosso lado e não estamos ouvindo. Deus nos ensina a olhar além da nossa dor. E a palavra do Senhor diz também: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Alegrem-se com os que se alegram. Choram com os que choram. Levai as cargas um dos outros. Que nós possamos ser como Paulo, que mesmo diante da sua dor, diante da sua dificuldade, ele não perdia a oportunidade de levar a palavra de Deus para quem realmente não conhece. Tem muita gente pedindo socorro. Que fique como uma reflexão para nós. Precisamos fazer conhecido todas essas mensagens que ouvimos, todas essas palavras que fortalecem a humanidade. E eu finalizo com 2 últimos versículos que para nós é fundamental ter a certeza. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está em Mateus capítulo 28, versículo 20. Aqui é uma promessa, uma certeza da presença de Jesus em nossas vidas, nos capacitando, nos fortalecendo na nossa missão aqui na Terra, nos ajudando a suportar o caos deste mundo em que vivemos. E o último: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que nós possamos compartilhar a mensagem do Evangelho para muitas pessoas que estão pedindo socorro silenciosamente. E hoje existem muitos meios para compartilhar a palavra de Deus. E não precisamos ser pessoas chatas, pessoas religiosas demais. Basta estarmos atentos a ouvir, a ter empatia, a ter compaixão. E que as nossas ações, as nossas atitudes sejam exemplos para essas pessoas. E que essas pessoas possam ver Jesus em nós. Pai querido, essa foi a sua palavra. Só em Ti o vazio do nosso coração é preenchido. Só em Ti o sofrimento é suportável. Nos ajude, Senhor, a olhar além da nossa dor. Que a nossa experiência, perseverança, possa ajudar o próximo. Que estejamos atentos ao pedido de socorro de alguém. Nos capacite, Senhor, para levar a sua mensagem. Eis-nos aqui. Amém?